Era pouco depois de meia-noite de sábado, quando o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, o CIMI, registrava uma tentativa de violação na tornozeleira de Jair Bolsonaro. Às 6 da manhã, os agentes da Polícia Federal entraram no condomínio em que mora o ex-presidente. Era o cumprimento do mandado de prisão preventiva, decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. As autoridades avaliaram um risco concreto de fuga. Antes da violação da tornozeleira, ainda na sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro convocou uma vigília para a noite de sábado, nas proximidades da casa do pai. A Polícia Federal considerou que um tumulto nos arredores da residência poderia criar, abre aspas, um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal, fecha aspas. Desde a manhã de sábado, Bolsonaro permanece preso na Superintendência da Polícia Federal. E há contradições na história. Ainda no sábado, foi divulgado um vídeo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF. Curiosidade, foi a justificativa de Bolsonaro ao admitir que usou ferro de solda. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. No domingo, em audiência de custódia, mais uma versão apareceu. O Bolsonaro disse que violou o aparelho porque estava num estado de paranoia e alucinação, supostamente provocado pelo uso de medicamentos. Em paralelo a isso, se aproxima o fim do prazo para que ele cumpra a prisão pela condenação na trama golpista. A pena é de 27 anos e 3 meses. Um terço dela deve ocorrer em regime fechado. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast aqui mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes, dessa vez ao vivo nessa segunda-feira, por conta da prisão de Bolsonaro, né? Claro que eu ia estar aqui ao vivo junto com vocês, então tô de olho no chat se vocês tiverem perguntas. Hoje a minha convidada é a doutora Hanna Gomes, advogada, professora especialista em Direito Penal. Doutora Hanna, bem-vinda, é um prazer te receber. Bom dia, eu que agradeço o convite, obrigada pela participação. Aliás, só atualizando aqui para quem nos acompanha, já que a gente está ao vivo, nesse momento a gente tem um placar no Supremo Tribunal Federal de 2-0. O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino já votaram para manter a prisão preventiva do Bolsonaro. Eu estou falando, claro, num contexto em que a primeira turma do STF está julgando aquela decisão monocrática do Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva do Bolsonaro nesse final de semana. Já começo te perguntando sobre isso, então, doutora Hanna, tem alguma chance, pelo placar que a gente vê até agora, o Moraes, por exemplo, já disse no voto dele que o Bolsonaro violou dolosa e conscientemente a tornozeleira eletrônica. Tem alguma chance de ela ser revertida na sua análise? Bom, Gabriela, a gente analisando, né, o mérito da fundamentação, ou seja, a própria prova da violação da tornozeleira, né, como foi extremamente noticiado aí o vídeo, a gente tem pouquíssimas chances de revogação dessa prisão preventiva, né? Existe uma materialidade, ou seja, uma prova da tentativa de violação, da violação em si, né? Houve ali o dano ao patrimônio, não é crime tentar fugir, né, como se diz que seria o objetivo de violar a tornozeleira, mas a violação da tornozeleira é um crime de dano e também prejudica aí a qualquer pedido da defesa para a revogação dessa prisão preventiva. Acredito que os ministros da primeira turma, por unanimidade ou quiçá por maioria, vão confirmar, né, em referendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter, né, teve audiência de custódia, ele foi ouvido, né, explicou, deu suas justificativas, mas mesmo assim, com a prova da violação da tornozeleira, a gente tem aí a previsão quase certa, só se acontecer realmente um outro entendimento
sobre o eventual surto, né, sobrevir algum documento novo que comprove de fato a ausência de dolo, surto, a imputabilidade que ele não tinha consciência naquele momento, o que é pouquíssimo provável, a gente tem aí a manutenção da prisão preventiva no referendo da turma. Lembrando que ainda cabe um HC, né, um habeas corpus, contra essa decisão. Isso é E a importante. gente aqui tentando entender, né, eu sou professora de processo penal, de direito penal, a gente sabe que o regimento interno, a Constituição e o Código de Processo Penal regem essa temática, mas o habeas corpus seria, então, apresentado para a turma, uma vez que seria contra a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ou seria já para o plenário, né, porque seria contra a decisão do referendo da turma, né, porque a gente tem sim a possibilidade do habeas corpus, o duplo grau de jurisdição, que é a revisão de uma decisão, né, de qualquer juiz, em qualquer processo penal, qualquer processo no país inteiro. O duplo grau de jurisdição é um princípio, um direito fundamental garantido na nossa Constituição e nos tratados internacionais que versam sobre pessoa privada da liberdade. A gente tem, então, essa dúvida, né, de que o habeas corpus, que ainda é possível, dada a manutenção da prisão, será apresentado para a turma ou para o plenário. Mas, de fato, a prisão preventiva será mantida, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E a gente viu na abertura, doutora Hanna, e também você já comentou aqui sobre a audiência de custódia do Bolsonaro. Ele apresentou uma versão bem diferente nessa justificativa para danificar a tornozeleira, né? Ele não disse mais que era curiosidade e nem que tinha batido na escada, porque algumas pessoas até nem se atentaram a isso, mas numa primeira versão no relatório isso consta também, que ele disse que tinha batido na escada, depois foi para a versão da curiosidade, e aí veio sobre essa justificativa, né, do Bolsonaro de que era uma alucinação e paranoia, supostamente, segundo ele, por uso de medicamentos. Essa mudança de versão, isso pode ter alguma consequência também? Com certeza, a variação nas versões, ela traz aí uma incongruência, né, nos fatos, então isso gera uma insegurança. É preciso lembrar que a medida preventiva, né, da cautelar de prisão preventiva, ela é suficiente a partir de indícios, né? Basta indícios da violação, porque primeiro, de fato, a justiça tenta acautelar o sujeito, né, garantir a instrução penal, o processo penal, para depois ouvir e entender aqueles motivos. Foi o que aconteceu aqui. Primeiro prendeu-se pela violação, pela suposta violação, depois foi para uma audiência de custódia com as provas, né, com o argumento, a justificativa que ele deu, mas as justificativas não foram suficientes, manteve-se a prisão. Então, essa versão contada de 3 formas diferentes, isso prejudica o entendimento, né? A gente tem um instituto chamado regras de experiência. Regras de experiência servem para o juiz fundamentar uma decisão. Essas regras de experiência são baseadas no bom senso, no senso comum que o juiz vai aplicar ali em cima daquela situação concreta, mas também nas experiências do cotidiano envolvendo o sujeito e a sociedade. Então, trazendo todo um contexto de minuta de asilo para a Argentina, todo um contexto de que aliados políticos já se evadiram do país para fugir à aplicação da lei penal, o contexto da vigília religiosa que poderia ser, né, um pretexto, dada a narrativa que foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, para ser de luta com a liberdade, vamos libertar o país, né? As próprias expressões que foram utilizadas dão margem à interpretação. Então, havendo toda essa confluência de indícios com a materialidade, ou seja, a prova da violação da tornozeleira, que o ministro já tinha antes da gente saber, enquanto, né, mídia, pessoas, cidadãos que estão acompanhando, o ministro já tinha, desde 1h da manhã, a informação de que, de fato, havia violação da tornozeleira. Então, essa confluência de indícios levou à preventiva que foi decretada para viabilizar a manutenção do processo, né, a utilidade do processo, a garantia da ordem pública, a garantia de que a pessoa vai sim se submeter
à justiça. Mais um elemento que pode ser considerado aí na fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, dentro desse princípio, né, desse instituto chamado regras de experiência, é que o ex-presidente não se conformou com a perda do mandato, né, com a perda a ter perdido nas urnas. Dessa forma, nesse contexto, com todas as bravatas que ele veio dizendo ao longo de 4, 5, 6 anos, né, que a gente tem essa vida pública mais exposta aqui para a gente depois da presidência, ele iria então se conformar com a prisão? Né? Então, essas regras de experiência traz o bom senso, a análise sobre o cotidiano e a subjetividade do sujeito e da sociedade. Com certeza, isso foi usado essa técnica, né, de ponderação e de análise, de fundamentação para uma decisão foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes. Você tocou em vários pontos importantes, doutora Hanna, e acho que essas versões conflitantes, elas corroboram com aquela avaliação das autoridades sobre um risco concreto de fuga. Até aqui para citar, a Polícia Federal, ela considerou que um tumulto ali nos arredores da residência do Bolsonaro poderia criar, segundo o documento, né, um ambiente propício para sua fuga, falando do Bolsonaro, frustrando a aplicação da lei penal. Isso é muito importante também, determinante para essa confluência, como você bem disse, para a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria trazer aqui alguns fatos também. Na sexta-feira, o deputado Nicolas Ferreira ele foi à casa do Jair Bolsonaro. Ele fez uma visita, estava usando o celular, contrariando a decisão da justiça, portanto, né? Mas eu chamo a atenção para isso porque tem a ver com esses conflitos de versões que o Bolsonaro apresentou. Porque, primeiro, ele disse que começou a danificar a tornozeleira no final da tarde, na primeira vez que ele falou. Até tem o vídeo, né, que foi gravado com a agente. Depois ele mudou e disse que começou por volta da meia-noite, então seria pouquíssimo tempo antes de o alarme tocar. Levando em conta a visita do Nicolas Ferreira, ele deveria prestar depoimento também? E eu pergunto também sobre as visitas que estavam na casa do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro alega que elas estavam todas dormindo, né? Em resumo, se for constatado que outra pessoa ajudou de alguma maneira a violar a tornozeleira, isso seria crime também? Bom, a visita do parlamentar Nicolas Ferreira com o uso de celular em si não prejudica o presidente, né? Porque é um ato de terceiro. Mas está descrito na decisão do ministro Alexandre de Moraes que permitia as visitas, a vedação, né? A proibição do uso de celular. Com isso, o deputado, usando o celular, ele poderia, né, ser o crime de desobediência de ordem judicial, pode incorrer nesse crime de desobediência. E se verificada aí, a partir de uma busca e apreensão desse celular, a partir de uma investigação mais profunda, se houve, né, a participação nessa trama de fuga, né, podemos chamar assim, teve a trama golpista e agora a gente pode determinar aí que pode haver uma trama de fuga. Porque, de fato, haviam outras pessoas na casa, né, e o ex-presidente mencionou na primeira abordagem com a secretária da SEAP que tinha começado horas antes, né, desde do finalzinho da tarde, segundo ele. E nenhuma pessoa viu, nenhuma pessoa da casa impediu ou alguém de fato contribuiu. Isso só a perícia vai dizer. Né? A perícia também vai dizer se aquele instrumento era capaz de produzir todas aquelas marcas de derretimento no case da tornozeleira eletrônica, em quantos minutos, em quanto tempo, ainda mais em uma pessoa em surto que poderia estar com a mobilidade motora, né, a coordenação das mãos ali prejudicada por causa desse surto, não houve uma queimadura na perna dele, a gente pode ver pelas fotos, pelas imagens. Então, só a perícia vai dizer em que momento, né, pode ter acontecido, a perícia vai estimar, né, em que momento pode ter começado a violação da tornozeleira, do case da tornozeleira, e vai entregar para a gente a possibilidade aí de validação ou não da narrativa do ex-presidente, né, da justificativa. Outras circunstâncias são os medicamentos que levam a um surto, né? Isso também escapa da jurisdição, não é a justiça que pode falar sobre isso, mas sim uma perícia médica. Pode vir a serem apresentados documentos pelo ex-presidente e sua defesa, mas também o juiz, né, o ministro relator, pode requerer uma perícia sobre esses remédios. Um perito independente, doutora Hanna, nesse caso? Isso, um
perito é nomeado pela Justiça, né, de forma independente, que preste juramento perante a Justiça. De toda forma, a gente tem essa confluência de situações, né, de fatos, que levaram, sim, o ministro relator àquela regra de experiência que eu mencionei anteriormente. Então, com a regra de experiência, que é uma técnica que os juízes usam para aplicar uma fundamentação em um caso concreto, a gente tem, o presidente está tomando remédios há muito tempo. Há quanto tempo ele está tomando esses remédios específicos que poderiam causar, né, em tese, o surto psicótico? E esses remédios, justamente no dia em que ia uma reunião ali perto da casa dele, que poderia levar a um tumulto, que poderia levar a uma fuga. Todo esse poderia encaixa nas regras de experiência, que é aquele bom senso, né? O que se diz a partir da coletividade, do que é real, do que é materializado a partir do caso concreto e do sujeito que está sendo observado pela Justiça Penal. Então, tudo isso gerou indícios de que haveria a fuga, o que é o bastante suficiente para a aplicação da prisão preventiva, e mais, combinado com a prova da violação da tornozeleira, é a materialidade. Então, tem indícios e materialidade para manutenção da prisão preventiva. Olha, essa sua fala é muito importante. Eu quero levar em conta tudo isso e a gravidade de tudo que foi feito, né, durante a prisão domiciliar, sobre como isso pode afetar o Bolsonaro daqui para frente, porque a gente tem uma pena a ser cumprida pela trama golpista, né? E aí, você me corrige se eu estiver errado, doutora, mas tem 1/3 que deveria ser em regime fechado, né? A defesa, ela poderia, eventualmente, nesse contexto, pedir para que o Bolsonaro cumprisse prisão domiciliar por questões relacionadas à saúde, enfim. Como é que essas questões todas, que são muito graves, como é que isso afeta esse cenário agora? Lembrando que o Bolsonaro, ele tem, nessa circunstância agora, médicos de plantão acompanhando a situação dele diuturnamente. Então, isso pode também ser levado em conta para, eventualmente, para que Bolsonaro não possa ficar numa domiciliar? Veja, esse tempo todo que ele estava de tornozeleira, né, cumprindo uma prisão domiciliar na base do fundamento da preventiva, a gente achava que ele estava conformado, né, que estava entendendo ali o peso da justiça e obedecendo à ordem judicial. Estava tudo em paz. Porém, com esse surto ou com essa tentativa de fuga, seja qual for a justificativa que se verifique, que se confirme nos próximos momentos, nos próximos passos, a gente tem o risco da prisão domiciliar. Né? A prisão domiciliar fica extremamente prejudicada, mesmo com a condição de saúde. Né? A condição de saúde pessoal, subjetiva do sujeito, não vai preponderar sobre a segurança do processo penal. Até porque o presidente responde aqui a vários inquéritos policiais, responde a um processo, né, que está em andamento ali, esperando o trânsito em julgado já com uma condenação confirmada. Tem o caso da PET, onde ele realmente responde por essa preventiva, que ainda não virou denúncia pela PGR, mas que está aberto, o inquérito policial está lá na Polícia Federal, está em investigação sobre a coação no curso do processo. Então, são várias questões processuais que exigem da justiça essa garantia de que o sujeito vai responder a todos esses processos. Portanto, a justificativa da prisão preventiva. Com essa tentativa de fuga, com todo esse contexto, fica muito prejudicado o benefício. Lembrando que prisão domiciliar é um benefício de quem está cumprindo pena, uma questão humanitária permitida pelo juiz da causa para que, por dignidade da pessoa humana, ele possa cumprir essa pena em casa. Considerando que o presidente tem 27 anos de pena a cumprir, 1/3 de 27 anos, eu não sou boa em matemática, mas são muitos anos para cumprir essa pena em regime fechado, para que então ele possa progredir de regime. Essa progressão de regime, os benefícios no cumprimento da pena dele podem ser prejudicados sim, e quando for pedido, quando for o momento processual adequado, lá na execução da pena dele, da pena da prisão-pena, né, quando ele transitar, o processo transitar em julgado e ele for cumprir a pena, os pedidos de benefícios da defesa, para receber visita, para receber um saidão, uma saidinha,
para ter ali qualquer benefício de trabalho externo, por exemplo, pode ser prejudicado em razão desse comportamento do sujeito. A gente lembra que conduta social e personalidade do réu, né, do acautelado, do apenado, são 2 requisitos importantíssimos para a apreciação do juiz que cuida da execução. Então, quando o réu não se demonstra que não se conforma com o resultado da justiça, quando ele tem várias faltas dentro do cumprimento da pena, quando ele apresenta irresignação com relação à decisão judicial, esses benefícios eles podem ser negados, porque fica a critério do juiz a concessão desses benefícios. Doutora Hanna, e outra questão que eu acho importante aqui de ser colocada é onde é que vai ser o cumprimento dessa pena, né? Tem chance de o Bolsonaro emendar, então, a prisão preventiva com a prisão pela condenação, não é isso? Então, o cumprimento ele pode ser em outro presídio. A Papuda, por exemplo, que é um lugar que muito se coloca, o Bolsonaro ele está agora, né, na sala de estado da sede da Polícia Federal em Brasília, mas o prazo, eu pergunto isso porque o prazo para que a defesa do Bolsonaro apresente novos embargos, né, os segundos embargos de declaração, está acabando. Então, a gente deve ver uma decisão sobre isso em breve. Quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue mensurar em quanto tempo a gente deve ter o julgamento de fato encerrado e aí a execução da pena? Eu queria só lembrar sobre a sua pergunta anterior que se a violação da tornozeleira fosse no cumprimento da pena, isso seria considerado uma falta grave dentro do cumprimento da pena, né? E ele poderia, se ele já tivesse em domiciliar, também regredir para um regime fechado, né? Porque não é crime violar a tornozeleira, a tentativa de fuga não é crime para o sujeito que está preso, que tenta fugir. Se alguém auxiliar, é sim um crime contra a administração da justiça, né, contra o processo, mas o próprio sujeito, a gente, na justiça brasileira, a doutrina entende que a fuga é inerente ao ser humano. Todo mundo quer fugir, todo mundo quer, é instintivo, né, então não seria crime. Seria o crime de dano ao patrimônio, porque violou a tornozeleira, que é um dano qualificado porque é público, né, um patrimônio público, mas não seria um crime propriamente, mas seria também uma falta grave dentro do cumprimento da pena. Mas como não é a pena, a prisão-pena que ele está cumprindo, não tem prejuízo aí com relação aos anos de pena, a progressão de regime. Sobre a sua pergunta, o local de cumprimento da pena ainda é uma incerteza desde quando foi condenado, né? Porque a gente não tem um local específico para o porte de um ex-presidente condenado cumprir um regime fechado, né? De fato, isso é inédito no nosso país, né? A gente tinha uma previsão ali, tem um precedente do presidente Lula, que ficou cumprindo pena em uma carceragem ali específica da Polícia Federal em Curitiba. Então, a previsão paralelo que se dá é essa métrica, né? Essa métrica do ex-presidente, do presidente Lula. Porém, aqui a gente já sabe que essa sede regional onde o ex-presidente Bolsonaro está, já se manifestou dizendo ao ministro relator, Alexandre de Moraes, que não tem condições de manter o ex-presidente lá, né, por uma questão de logística, por uma questão de segurança dele e da corporação ali própria, né, não tem essa condição de manter por o prazo aí do regime fechado essa prisão do ex-presidente Bolsonaro. Então a gente ainda não sabe. Fato é, tenho certeza, e aí coloco minha mão no fogo para dizer que na Papuda o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai ficar, né, por uma razão óbvia de segurança do cargo que ele ocupou, de dignidade ao cargo de ex-presidente, né, muito menos na Papudinha ali, também acredito que não, que é uma ala especial, né, um prédio específico, um bloco específico para policiais militares que são condenados em crimes. Também acredito que não, por uma própria logística em razão da saúde dele, né, seria de fato um complicador para a saúde dele. E a gente tem percebido que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito cuidadoso com isso, né, impondo ali o monitoramento médico em tempo integral dentro dessa preventiva. E a partir da regional aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, seria mais fácil ali, porque tem vários hospitais ali por perto, né? Seria mais fácil ter uma ambulância, tem vias expressas ali que poderiam facilitar esse transporte em eventual emergência. Porém, como eu disse, a Polícia Federal já, né, declarou para o ministro Alexandre de Moraes que não tem essa condição. Então, a gente ainda
tem essa questão em aberto, né? Fato é que a domiciliar está prejudicada e pouco provável que será concedida novamente para o ex-presidente. Uma outra circunstância da sua pergunta é sobre o cumprimento concomitante de duas modalidades de reclusão, né, de acautelamento. A gente tem a prisão preventiva sendo cumprida e logo em seguida, acredito que até o final dessa semana, pois os embargos infringentes serão negados, não tenho dúvida, por falta de cabimento, né, não cabem embargos infringentes porque não tem uma decisão de 2 votos absolutórios, então pode serão ser rejeitados. Decisão monocrática, né? Desculpa te interromper, doutora Hanna. Pode ser. Exato, e ninguém está falando ainda que dessa decisão monocrática cabe agravo interno, né? Agravo interno para a turma. Então é mais uma extensão. Porém, o ministro relator, quando negar esses embargos infringentes, ele pode já apresentar a certidão de trânsito em julgado, né? Eu não acredito que ele fará isso. Até porque, para evitar uma alegação de cerceamento de defesa. Então, vai se esperar o fim do prazo do agravo regimental, que é um agravo interno, perdão, que é um agravo, recurso cabível contra a decisão monocrática, a decisão de um juiz singular ali do Supremo, né? Então, os embargos infringentes serão negados por falta de cabimento por um juiz monocrático. Pode ser que o ministro Alexandre de Moraes abra um pedido de uma sessão extraordinária para referendar, para a turma confirmar essa decisão, ou que espere-se o prazo para que a defesa apresente agravo interno, que é o recurso próprio dessa negativa. Então, eu acredito que a gente ainda terá a possibilidade de mais uma semana, né, que o prazo do agravo interno é de 5 dias, 5 dias corridos, mas não pode começar e nem terminar nos finais de semana, para que a gente tenha aí a certidão de trânsito em julgado, né? O ministro, como eu disse, pode, na decisão que negar os embargos infringentes, declarar o trânsito em julgado, ou, o que eu acredito que seja mais prudente, é esperar o prazo do agravo interno para que então rejeite o agravo interno e aí sim declare o trânsito em julgado para o cumprimento da pena. E como a gente não pode prender uma pessoa de 2 formas diferentes, porque é um corpo físico só, a gente vai ter a concomitância de forma simultânea sendo cumprida a prisão preventiva para assegurar a PET, que é o inquérito que ainda está em aberto sem denúncia lá pela PGR, e a prisão-pena, né? Então, pode ser que sejam cumpridas de forma simultânea, concomitantemente. Isso não há simultaneamente, não há nenhum empecilho para isso. Perfeito. Doutora Hanna, foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada por estar com a gente nessa cobertura especial. Desde sábado já entrou com a gente também, agora mais uma vez aqui no Em Detalhes. E respondeu aqui algumas perguntas também que apareceram no chat. Eu fui mesclando com coisas que eu já tinha. Algumas a senhora mesmo já foi respondendo. Muito obrigada, um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Quero também deixar um convite para você que me acompanha aqui neste Em Detalhes ao vivo, que nessa semana a gente vai ter a estreia da nossa pós-graduação aqui no ICL, com professores bastante especiais. Então a gente vai ter Vladimir Safatli, a gente vai ter a nossa Nancy Fraser nessa pós-graduação do ICL, em Teoria Crítica da Sociedade. Para você que já é aluno da nossa pós, essa é uma oportunidade para você fazer um outro curso ou para você começar com a gente pela primeira vez. A gente basicamente tenta aqui todos os dias no ICL trazer as análises com um tom crítico, com conhecimento. Então, fundamental essa pós-graduação que chega aqui agora. Nessa quinta-feira, dia 27 de novembro, 8 horas da noite, você acompanha todos os detalhes, como é que vai ser esse curso, quais vão ser as matérias. Então, você vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail. Vale a pena porque você pode garantir condições especiais durante o evento, enquanto você faz a sua inscrição. Eu deixo também o seu convite para você continuar na nossa programação. Agora vai ter o Mercado Investimentos com a Débora Maganha. E na sequência tem o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã, pessoal. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade.
Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.